Olá pessoal, eu voltei. Esse vai ser um vídeo curto, bom, vamos ver se eu consigo, né? Mas é pra falar de algumas atualizações sobre a Covid aqui na França. Então, já faz um tempo, né, que eu não falo um pouco pra vocês de como tem sido por aqui. Por quê? O que aconteceu? Então, a gente teve aquela explosão de casos no Brasil em março, né, que infelizmente continuou em abril. E aqui, quando em março começou a ter um aumento aí nos casos, eles já ficaram assustados, ainda mais com a história de ter a variante brasileira, né, pra juntar aí com a variante inglesa e a variante sul-africana, e resolveram fechar tudo de novo. Então assim, já não tinha muita coisa aberta, né, mas eles restringiram ainda mais as medidas. Significa o quê? Que ia ter o toque de recolher, né, que ia continuar. Então esse toque de recolher já faz desde janeiro, já que a gente tem às 19 horas. Eles iam continuar com o toque de recolher e eles fecharam as lojas, shoppings, tudo que é comércio foi fechado de novo. Então essas foram as medidas adotadas em fim de março. Sobre as variantes, o que tem acontecido aqui na França? 55% dos casos de Covid positivos são do tipo variante inglesa. Essa variante, então, ela contamina mais, mas até agora não vimos mais gravidade nos casos. Só que aí o que aconteceu? O pessoal ficou morrendo de medo da variante brasileira. E aconteceu, né, aquela decisão do governo, que eu até fiz lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é FGFalcão88, vou marcar aqui. E lá eu fiz um vídeo curtinho, rapidinho, falando sobre essa decisão do governo francês de acabar, né, interromper os voos do Brasil para a França. Então os voos foram todos anulados. E foi por conta desse medo, né? Como eles viram que a variante inglesa já estava tomando, né? Já tinha mais da metade dos casos de Covid que eram da variante inglesa, eles pensaram, meu Deus, se essa variante brasileira chega aqui, vai acabar com a gente, né? Então foi nesse sentido, foi medo. E também porque os franceses estavam pedindo muito uma decisão do governo, né? Então eles estavam... o pessoal começou a se mobilizar muito, especialmente nas redes sociais, falando, mas o que é isso? Olha o tanto de voo que chega do Brasil... E por que o governo não faz nada? Por que o governo está deixando essas pessoas entrarem na França? Né? Então, realmente, houve um movimento popular, né, reclamando dessa chegada de brasileiros no território francês. As pessoas estavam com medo, não foi só o governo foi a reação, então, a essa resposta popular, né, a esse pedido das pessoas de ter uma atitude, tomar uma atitude. Inclusive, houve muita gente que reclamou, dizendo que a atitude do governo foi já atrasada, demorou demais para ser tomada, né? Então, se os primeiros casos de variante começaram a aparecer em fevereiro, por que foi só em abril que o governo decidiu fechar, né, acabar com os voos, interromper esses voos do Brasil para a França? Então, mesmo com essa decisão, que eu sei, teve gente que anotou aí nos comentários que achava um pouco demais, né, perguntando o que eu achava, achei que foi meio exagerado. Do meu ponto de vista, é assim, eu acho que foi uma reação do governo por conta da pressão popular. Eles tinham que fazer alguma coisa porque o pessoal estava reclamando e iam começar a falar que o governo não está fazendo nada. Vocês estão vendo? Politicagem tem em todo lugar, pessoal, não é só no Brasil, tá? Aqui também o pessoal, né, o governo acaba tomando certas medidas por conta da pressão popular, para não ficar impopular, né? Então aqui também houve isso. E acho que foi mais por essa questão do medo. As pessoas estavam com medo de que essa variante tomasse, né, tomasse a maioria aí dos casos, como foi que aconteceu com a variante inglesa, sabendo que é uma variante mais perigosa, né? Que acaba afetando as pessoas de uma forma mais grave e inclusive pessoas mais jovens, né? Então foi isso. E para falar um pouco da minha experiência, então eu na urgência, né, na sala de emergência, o que eu tenho visto, né, no pronto-socorro? Que quando eles decidiram, então, prolongar as medidas, fechar comércios, então quando essas medidas foram adotadas, nós tivemos ainda uma semana com uma média de 10 a 12 passagens por dia no meu pronto-socorro, né, falando só do meu pronto-socorro, falando da minha experiência, não sei os números do país todo, tá? Falando da minha experiência, o que eu vi. Eu ainda tinha 10 a 12 pacientes por dia com Covid,
que vinham já com o diagnóstico de Covid e com sintomas que se agravavam, enfim, e pessoas mais jovens, né? Em torno de seus 50 anos, a maioria entre 40 e 50, tá? Então foi isso que eu vi. Até uma semana depois dessa decisão de fechar tudo, tinha essa média aí de 10 a 12 passagens por dia. E logo depois, por 3 semanas, nós tivemos aí coisa de 1 a 2 passagens por dia, diminuiu bastante. Então a gente vê que realmente essas medidas funcionam. Quando a gente diminui, né, o fluxo de pessoas, realmente funciona. A gente vê a diferença no pronto-socorro. Então caiu bem. E aí o que aconteceu logo no final de semana em que eles decidiram começar a reabertura, foi começar, né? Porque eles fazem por fases. Então foi no final de semana passado, né? Então hoje é o 1º de maio. Então, no final de semana passado, né, que foi dia 24, 25 de abril, eles anunciaram que iam começar a liberar um pouco. Então, já no final de semana já liberaram certos locais para que as pessoas pudessem se reunir. As pessoas já começaram a fazer festa, churrasco em casa, enfim, né, aquela coisa. Tá vendo? Não é só no Brasil, pessoal. Então, a galera já saiu correndo para fazer compra, para fazer churrasco. Isso a gente viu mesmo um aumento de pessoas no supermercado. E a gente, né, isso já se refletiu durante essa semana. Então, essa semana eu já vi um aumento dos casos no pronto-socorro, né? Então, questão assim de alguns dias, 4 a 5 dias, a gente já começou a ter aumento de casos no pronto-socorro. As escolas reabriram também por fases. Então, essa semana reabriu maternal e o ensino fundamental básico. Semana que vem vai abrir o ensino fundamental, né? Agora eu não lembro mais o nome, eu não sei porque mudaram aí no Brasil, mas vamos dizer, entre 5ª série e 9ª série, vai começar agora, essa semana, próxima semana. E o colegial vai reabrir agora. Então eles começaram pelo maternal e ensino básico. E já durante a semana, eu já sei das escolas aqui, né, porque eu tenho os filhos do meu cônjuge, que estão na escola, né, que são adolescentes, e a gente já sabe que teve certas classes do maternal mesmo, que abriram essa semana, que já fecharam de novo por conta de casos entre os estudantes, né, entre os pequenininhos, que não são casos sintomáticos, mas que na família teve adulto sintomático, e então eles têm que afastar essa criança para que a criança não traga o vírus para a escola e passe para os professores, enfim, né, os adultos da escola. Então é nesse pé que a gente tá aqui na França, tá bom? Só para mostrar aí para vocês como que tá acontecendo por aqui. E a ideia é que a reabertura se dê progressivamente até o dia 19 de maio, quando eles pretendem, vamos ver o que acontece até lá, abrir realmente tudo, começar a abrir já restaurantes que tenham parte externa, né, que eles comecem a receber na parte externa, e vão tentar, vamos ver o que vai acontecer, abrir teatros, cinemas, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente tem também a questão econômica, não é só no Brasil. Inclusive tinha um comentário num dos vídeos em que alguém me perguntava, era uma moça, eu não lembro o nome dela, mas me perguntava, né, ela falava, eu vi que tinha uma professora que não estava tendo dinheiro, né, que não tinha ajuda do governo, isso é verdade? Infelizmente é verdade, não é todo mundo que tem direito ao auxílio do governo, e aqueles que têm direito, o auxílio não é tão grande, né, não é um salário mínimo, enfim, é bem complicado. Eu acabei vendo essa semana notícias, né, do jornal, onde eles mostravam, né, pessoas, por exemplo, os proprietários de casas noturnas de certos restaurantes, o proprietário não tem direito ao auxílio governamental. Então, os trabalhadores dele sim, porque são trabalhadores, né, tem a carteira assinada, mas ele como proprietário não tem esse auxílio. Então, essas pessoas, né, os proprietários de casas noturnas de restaurantes que estavam procurando outros empregos, né, em outras, né, num setor totalmente diferente do deles, né, para poder sobreviver. Então, realmente, isso existe aqui, né, também tem por aqui essa dificuldade, né, de como sobreviver a essa crise aí sanitária, né, e, enfim, é para mostrar para vocês um pouco como que tá acontecendo aqui. E por que eu digo vamos ver se vai dar certo essa reabertura? Porque a França está avançando muito lentamente com as vacinas, bem lentamente. E ainda tem a questão da vacina da AstraZeneca, que tem sido discutida aí, né? Porque como tem esses casos de trombose, que, né, são associados ou não à vacina, é complicado estabelecer essa relação de causa e efeito.
E mesmo quando se estabelece essa relação de causa e efeito, a gente vê que o risco é bem menor do que o benefício trazido pela vacina, então foi por isso que ela não foi cancelada aqui na França, né? Não foi tirada de circulação. Eles pausaram por um momento, mas já retomaram, né? Mas as pessoas ficam com medo. Então a gente vê que tem uma busca por outros tipos de vacina e não a AstraZeneca, né? Então isso também tem feito um atraso aí no processo de vacinação da população. Então não sabemos como isso vai se dar, né? Porque tem que ver se a gente vai ter realmente uma boa porcentagem da população vacinada até o começo do verão. Lembrando que aqui é o contrário daí. Então o nosso começo do verão é o começo de inverno aí do Brasil. Então vamos ver, ficamos no aguardo aí, eu vou fazer novos vídeos quando tiver mais notícias, mais informações para passar para vocês. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, já dá o seu joinha e clica no coisinho para você ser notificado quando tem vídeo novo. Fiquem bem, fiquem em paz, com saúde, se cuidem, pessoal. Cuidado aí com tudo que tá acontecendo no Brasil, tem muita controvérsia, eu sei que tá sendo bem complicado. Então, se cuidem, né? A gente já tem evidência científica de que não tem nada que possa prevenir, né? Não tem tratamento de prevenção ou tratamento, né? No início não se usa cloroquina, não se usa ivermectina. Aqui na Europa não se usa, né? Muito menos em nebulização, meu Deus, né? Porque nem é o modo de utilização desses remédios, né? Por via oral e não por via inalatória. Então, muito cuidado, certo? Muito cuidado. Mas, precisando, se você tem sintomas graves de falta de ar, não tenham medo também de ir para o pronto-socorro. É importante também, né, quando se tem sintomas graves, de ir para o pronto-socorro para ter os cuidados médicos necessários. E o tratamento é oxigênio. O tratamento é oxigênio. Esse é o tratamento que é evidência científica, que é o que a gente vê o maior benefício, é oxigênio. Temos evidências sobre os corticoides, né, a corticoterapia, mas para tratamento das formas moderadas a graves, certo? Então é isso que temos até agora. Se cuidem, certo? E até a próxima.